Função PGTO. Bom, vamos para o estudo de mais uma função. PGTO é uma das funções financeiras que calcula o pagamento de um empréstimo de acordo com o pagamento constante e com uma taxa de juros constante. A síntese da função do PGTO, ela tem os seguintes argumentos. Taxa, que é um elemento obrigatório, que ela significa que a taxa de juros para um empréstimo, tá ok? Isso, na realidade, você vai negociar com a instituição financeira. NPR, também é um elemento obrigatório, que corresponde ao número total de pagamentos de um empréstimo. Temos o valor presente, o VP, que é um valor obrigatório, um elemento obrigatório, desculpa. O valor presente ou a quantia total equivalente a uma série de pagamentos futuros, também conhecido como principal. E tem o valor futuro, que é um elemento opcional, que o valor futuro, ou saldo, né, é o que você deseja obter depois dos últimos pagamentos. Se o valor futuro for omitido, ele será considerado como zero. O valor futuro de determinado empréstimo, por exemplo, zero. Tá ok? Tipo, ele é opcional, o número 0 ou 1 indica o vencimento dos pagamentos. Vamos a um exemplo. Bom, imagine que você pretenda resgatar após 2 anos R$5.000 de uma aplicação que rende 1% ao mês. E precisa saber o quanto você deve aplicar todo mês. Então, na realidade, essa função PGTO, ela nada mais é do que a possibilidade de você calcular o quanto é necessário para que você economize ou faça uma aplicação com uma determinação já estipulada. Vamos presumir que, de acordo com esse exemplo, e nós vamos colocar isso em prática lá no Excel, que daqui a 2 anos ou 24 meses você pretenda ter, de acordo com o seu planejamento, R$5.000 de uma aplicação. Que você conseguiu a negociação através de uma instituição financeira, um estabelecimento bancário, enfim, uma taxa de 1% ao mês. Praticamente impossível, né? Mas tudo bem, apenas para que a gente possa ilustrar o nosso exemplo. E nós vamos precisar saber o quanto nós devemos aplicar todo mês. Em suma, nós temos o quanto é necessário, o quanto eu preciso, R$5.000, e o tempo necessário, 2 anos. Tem, obviamente, também um elemento que é obrigatório, sem a qual eu não consigo resolver essa situação, que é o percentual ou a taxa que foi negociada. Tudo bem? Então vamos lá e vamos ver como que isso vai ficar no Excel. Tudo bem? Vamos lá então? Função PGTO. Bom, de acordo com a apresentação, expliquei que a PGTO é uma das funções financeiras que ela tem como proposta o cálculo do pagamento de um empréstimo de acordo com o pagamento constante e taxa de juros constante. O que significa juros constante? Vamos presumir que você tenha negociado com uma instituição financeira na qual você vai realizar essa aplicação e que tenha sido negociado 1% ao mês. Durante os 24 meses, não pode sofrer alterações, como por exemplo, hoje 1%, amanhã 1% ao mês. 1,5% no mês que vem, ok? O exemplo, vamos lá, recapitulando aquilo que nós vimos lá no início. Imagine que você pretenda resgatar após 2 anos R$5.000 em uma aplicação que rende 1% ao mês. E precisa saber o quanto deve aplicar todo mês. Bom, então a proposta é a seguinte. Eu sei na realidade o quanto eu preciso, R$5.000. Eu negociei 1% a uma taxa de juros constante ao mês. E eu preciso saber, na realidade, o quanto é necessário aplicar para que eu tenha, obviamente, esse montante ao longo dos 2 anos. Eu coloquei essas informações de uma forma organizada na minha planilha. Eu coloquei taxa, período, valor presente, futuro, o tipo e o pagamento, que é aqui, obviamente, onde vai ser calculado, tá? Então, eu tenho lá taxa, de acordo com a proposta do nosso exercício, 1%. Período, 24, relembrando que 2 anos, né? Eu vou ter que converter isso por mês, porque a taxa foi negociada mensalmente. Isso justifica o porquê que eu simplesmente multipliquei os 12, né, por 2, tá ok? Valor presente e o valor futuro, que é o quanto eu pretendo obter. O tipo, vamos presumir aqui que nessa situação eu vou dar um valor inicial. Bom, eu posso calcular o PGTO dessa forma. Eu tenho aqui a taxa, o NPR, valor presente, valor futuro e o tipo. Para quem acha prático trabalhar dessa forma, eu particularmente acho bem prático. Pode vir direto pela síntese, ou você pode vir aqui em fórmulas, tá? Inserir função,
digita lá a função que você quer, tá? É PGTO. Então digita lá a função PGTO. Eu já tenho inclusive ela aqui, tá? Mas se eu clicar aí, eu tenho lá PGTO. Eu vou abrir o argumento de função. O argumento de função. Expliquei para vocês que pelo argumento de função, por essa caixa de diálogo, ela é tranquilo, pelo menos nesse primeiro momento, ou para aquelas pessoas que ainda não têm a familiaridade com os termos financeiros, porque aqui ele vai te dar a explicação de uma forma resumida, mas ele vai te auxiliar e vai ajudar bastante no primeiro momento, tá ok? Então, quando eu clico lá na taxa, ele mostra. Taxa é a taxa de juros por período de empréstimo, por exemplo, use 6% dividido por 4 para pagamentos trimestrais, é uma taxa de 6%. Ele te dá um exemplo simples, tá? E aqui ele te dá a explicação em relação ao que é. Ele calcula o pagamento de um empréstimo com base em pagamentos a uma taxa de juros constante. Essa aqui é a explicação da função, tá? Então a taxa, nós já tínhamos combinado, aliás, negociado, seria 1%. Então dou um clique no B1, mas não impede que eu venha e coloque esse valor diretamente. Você pode perceber que aqui ele colocou, né, para uma representação em casas decimais. O NPR, que é o número total de pagamentos do empréstimo, 24, que corresponde aos 2 anos, valor presente. Tudo que tiver em negrito, na realidade, são elementos obrigatórios. O valor presente, vamos presumir na realidade que eu não tenha colocado absolutamente nada. O valor presente é a quantia total atual de uma série de pagamentos futuros. Então vamos considerar na realidade como o valor zero, tá bom? E o valor futuro, que é o saldo em dinheiro que se deseja obter após o último pagamento ter sido efetuado. Então, quando eu clico em 5.000, que é o valor futuro, ele na realidade vai fazer o cálculo aqui para mim do quanto é necessário. Então vamos lá considerar como tipo o tipo 1, tá? Tipo 1, vamos considerar como período igual a 1, que é um pagamento no início do período. Se eu na realidade não quiser efetuar esse pagamento no início e sim no final, eu coloco 0. Se eu colocar 0 também, ele fica como não especificado. Eu já tenho aqui o resultado da fórmula, 183,53. Quando eu dou um OK, eu tenho na realidade esse valor aqui de 183,53. Muitos me perguntam, mas por que na realidade ele apresentou como valor negativo? Porque é um pagamento que você deseja, que você precisa efetuar para que você tenha no final de 24 meses o equivalente a R$5.000, tá? Isso é um pagamento que tem que ser efetuado. Tem muita gente na realidade que se incomoda com esse valor negativo aqui, né? Mas com o tempo vocês acabam se familiarizando com essa situação. Tudo bem? Existe outra possibilidade, é claro, de você converter isso aqui em um valor positivo. Não sei se na verdade faria muito sentido, tá? Mas seria o ABS, tá? O ABS, ele vai converter isso daqui em valor positivo, tá bom? Mas eu acho muito mais prático você trabalhar de acordo com o argumento da própria função, tá? Então 183,53. Aqui ele corresponde, obviamente, àquilo que você vai ter que efetuar ao longo dos 24 meses. Em outras palavras, você vai ter que economizar R$ 183,53 para que ao final de 24 meses você tenha os R$5.000. É uma função extremamente importante porque ela trabalha com uma previsão futura. Né? Previsão futura não, na realidade com o cálculo presente do quanto você precisa economizar para que você tenha essa projeção futura de quanto você vai precisar. Né? Presumindo que você precise comprar um imóvel, ou precise fazer a aquisição de uma moto, um carro, um equipamento para o seu estabelecimento comercial, para a sua empresa, você já tem a possibilidade de fazer essa economia, para que você não obrigatoriamente tenha que fazer um empréstimo e se endividar nessa situação, tá ok? Função PGTO é extremamente simples, coloquem em prática, tá ok? Um grande abraço a todos vocês.